Os cachorros são muito próximos do ser humano. A maioria das sociedades trata os cãezinhos como animais de estimação. Por isso, é muito chocante quando se descobre o que aconteceu em Santos em 1990, quando o restaurante foi fechado por vender pastel com carne de cachorro. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, muito bom estar com vocês mais um dia. A gente foi resgatar uma história lá do fundo do baú para trazer aqui para vocês. E essa história é o maior pesadelo de quem gosta de um pastelzinho, tá? Pastelzinho gostoso com molho de pimenta, um ketchupzinho, tá. Mas eu vou falar para vocês sobre o horror do pessoal de Santos que comeu esses pastéis e descobriu depois que o recheio era de hot dog. Bom, enfim, Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, eu gostaria, para começar, que vocês olhassem essa manchete aqui da Folha de São Paulo, em 1990. Abre aspas. Restaurante vendia carne de cachorro como recheio de pastel. Entendeu isso aí, Fernandão? Você viu isso? Eu vi, primo. Fiquei chocado com isso aí. Chocado, velho. Chocado. Na época, o jornal era dono do periódico Notícias Populares, uma espécie de jornal do povão que tratava de notícias, dando notícias de forma mais simples e de fácil entendimento possível. Bom, essa manchete é bastante chocante exatamente porque o cachorro, para nós, brasileiros, não é fornecedor de carne para alimentação, né, galera? É uma questão cultural. Os cachorros na cultura ocidental e latina viraram pets de estimação, animais domesticados e que passaram a se aproximar cada vez mais da família humana. Eu me lembro que quando eu dava aula em sociologia, no primeiro bimestre, né, com os alunos, a gente faz um trabalho de entender relativismo cultural e alteridade. Quer entender o quê? Entender que as outras culturas são diferentes e não necessariamente uma coisa é ruim ou uma coisa é boa, mas elas são relativas, e a gente pensar que só nossa cultura é boa é um aspecto errado da noção humana. E eu sempre mostrava uma foto de um indiano esquelético, claramente desnutrido, e uma vaca bastante grande do lado. E aí os alunos sempre falavam assim: pô, professor, por que esse cara não faz churrasco dessa vaca, desse boi? Porque lá na cultura dos caras, em determinadas regiões, por conta do hinduísmo, esse é o animal sagrado. Para eles não é verossímil que esses animais sejam abatidos para serem comidas, que é mais ou menos o que acontece com a gente com o cachorro. Eu dava esse exemplo. Obviamente que nos últimos 30 anos, os pets têm ocupado um lugar cada vez mais próximo dos humanos, principalmente os cachorros, movimentando a economia e gerando aumento do sentimento de pertencimento entre eles e os seres humanos. Obviamente vocês estão observando aí um aumento dessa relação de carinho entre homens e pets, principalmente os cachorrinhos. Hoje temos muitas pessoas, inclusive, que se autodenominam como pais de pet, que os cachorros realmente fazem parte da família. Tem muita gente que gosta de gato também, então são os dois mais populares de pet. Mas nem sempre foi desse jeito. Nos anos 80 e 90, por exemplo, o governo tinha políticas bastante pesadas para lidar com cachorros de rua. Geralmente, o que o Poder Executivo Municipal fazia, né? A figura das zoonoses, através das zoonoses, que eram essas instituições que cuidavam dessa questão da saúde pública relacionada a animais. As zoonoses implantavam um sistema de recolhimento dos animais através das famosas carrocinhas, que muita gente deve ter ouvido falar, que é dos anos 80 e 90, sabe o temor que a molecada tinha e a cachorrada tinha do homem da carrocinha. E olha, nem todos os cães eram enviados para lugares decentes quando eles eram capturados pelo homem da carrocinha. Existiam inúmeras cidades que na verdade sacrificavam os cães com a justificativa de manter a saúde pública funcionando, mesmo que esses cães estivessem saudáveis, sobretudo em surtos de raiva que ocorriam em tempos com cachorros de rua. Então usava-se essa justificativa para sacrificar cães. Eu me recordo de ver cachorros espumando nas ruas nas cidades há anos atrás, tá? Só após adotarem a política de vacinação de cães de rua que melhorou a situação e a política também de castração desses animais. Obviamente que os donos de cachorro passaram a ter mais consciência da importância das vacinas para os seus pets, também conforme a gente foi evoluindo nessa relação com os bichinhos. Em 1990, uma notícia do jornal Folha de São Paulo, através dos Notícias Populares e a Tribuna de Santos, destacou um restaurante que funcionava na cidade de Santos, em frente à Praça dos Andradas, tá? Uma praça muito famosa lá também. O nome do restaurante era
Rainha da Praça, e o estabelecimento era conhecido pelos salgados e pastéis que fazia e vendia a preços módicos. O proprietário do local era um chinês que veio para trabalhar no Brasil e ficou por Santos. Ele montou o local para fazer a vida ali com a família, enfim, né? Trabalhar, ter seu sustento e tal. Segundo o que pudemos pesquisar, o restaurante era bem frequentado e conhecido, mas o cidadão, dono do restaurante, aprontou uma cachorrada com os clientes. Acabaram descobrindo que o dono do restaurante estava recheando pastéis com carne de cachorro misturado com carne de vaca. Quem descobriu o fato foi o microempresário que alugava o andar de cima do restaurante, que fazia pastéis com o dog, né? O restaurante que fazia pastéis com os cachorrinhos, coitado dos cachorrinhos. O microempresário estava trabalhando na sua confecção quando ouviu um barulho muito forte que se assemelhava a uma paulada. Então esse microempresário, ele trabalhava, tinha sua empresa, né, com as máquinas ali de costura, de confecção, em cima, germinado, mas em cima, como um esquema de sobrado, com o restaurante aí, Rainha da Praça. Na reportagem que nós tivemos acesso, que vai ficar aí no primeiro comentário, o microempresário explicou, abre aspas, eu estava olhando na janela e de repente vi 2 chineses tirando a vida de um cachorro e já estavam com a faca nas mãos para cortá-lo ao meio. Tá? Fecha aspas. Bom, o empresário então resolveu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, o cachorro já estava picado e tinha até bife do coitado do bichinho sendo colocado em um tacho. No local, os policiais encontraram 2 facões sujos de carne de cachorro, um porrete e aparelhos de barbear com pelos de cães. Na delegacia, o chinês insistiu que não recheava o pastel com a carne do cachorro. E em depoimento, segundo o jornalista, ele disse, abre aspas, brasileiro não sabe de nada, não tem noção como a carne de cachorro é gostosa, fecha aspas. Meu Deus do céu. A gente não tem mesmo, porque eu jamais vou comer um cachorro sabendo que é um cachorro. Segundo a polícia, o dono do restaurante deixava para tirar a vida dos bichinhos quando as máquinas da confecção começavam a funcionar, da confecção que faz na parte de cima, para não deixar o barulho dos gritos e porretadas chamar a atenção das pessoas. Na época, pessoal, a reportagem também apurou com testemunhas e vizinhos que o dono do restaurante usava cadelas no cio para atrair os cachorros. Inclusive, ele mantinha uma cadela caramelo e usava restos de comida para fazer a aproximação dos pobres bichinhos que iam virar recheio de pastéis, tá? Olha que fita louca, molecote. Vocês lembram? Numa época o cara falava assim que tinha espetinho de gato, não sei o que, não sei o que. Eu nunca fui atrás dessa história também, mas essa aqui tá me embrulhando o estômago. Na delegacia, os donos do restaurante disseram que não recheavam pastel com os cachorros. Ele afirmou que os cachorros eram para consumo próprio. Mas a conversa não colou, né? Parece que quando o cara vai preso com a erva lá, o cara não é para consumo próprio. Mas a conversa não colou não, porque os caras foram da cozinha e tal, essas coisas. Porém, nós estávamos nos anos 90. Não havia ainda muita legislação para proteger os animais. No fim das contas, o local foi fechado pela vigilância sanitária. Hoje iria gente do TikTok lá, gente de ONG, de um monte de lugar, e o bicho ia pegar e o cara seria preso, inclusive. Mas assim, antes da denúncia, o restaurante chegou a funcionar um bom tempo. E sabe-se lá quantas pessoas comeram carne de cachorro no pastel. Em Santos, o pessoal começou a chamar o pastel do restaurante de pastel de hot dog. Mas o fato deixou a população bastante assustada e entrou para os casos mais conhecidos da região da Baixada Santista. Obviamente que nós, olhando com os olhos de hoje, a gente vai ficar mais horrorizado ainda com essa história toda. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e, se possível, também ajuda a gente no Pix. Eu vou deixar 2 histórias aqui também para vocês assistirem, que são 2 histórias também bastante interessantes que a gente coloca para vocês. Uma é do He-Man do Nordeste, que é um cara que andou no Nordeste desafiando as pessoas para trocar porrada com eles. E o outro é do Almir Pernambuquinho, jogador mais encrenqueiro da história do futebol brasileiro. Um forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.